Nós estamos hoje aqui com o pastor Leôncio, que é meu irmão de farda também, sargento da Polícia Militar. Seja bem-vindo, pastor Leôncio, né? Juntamente com ele, a Rose e Marisa, não é isso? E também o irmão a irmã Alexandre também, que está lá com o pastor Leôncio lá no ministério, amém? Vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria tê-los aqui conosco. Também nós temos conosco aqui o Luiz Guilherme e a Thaís, que são convidados do Orville. Faça assim para mim, que tem muita gente, estão lá atrás. Deus abençoe, abençoem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou com amigos meus aqui também, o Cláudio, a Josi, né? Esse casal maravilhoso, cadê eles? Estão ali atrás, que Deus abençoe também. Cláudio é meu irmão de farda, irmão na fé, e tem sido uma bênção, porque nós começamos juntos na Gloriosa, né? Em 99 nós estávamos começando, e por providência de Deus, hoje nós estamos trabalhando juntos, na mesma unidade, na mesma sessão. Glória a Deus por isso. A Júlia também, pequena Júlia está aí, né? Que é a filha do casal, e o Robson. Cadê o Robson? Tem. Meu irmão, meu amigo também, Heber, sua esposa Marisa, estão ali atrás, também sargento Heber, homem de Deus, sua esposa Marisa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, pessoas que nós amamos tanto. Nós estamos tendo aqui o privilégio de termos conosco os irmãos da Igreja Batista Nacional, também obreiros ali, né? Paulo e Ítala, cadê o casal? Amém, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Igreja do pastor Pablo, não é? No bairro Tibério, né? Batista. E que vocês possam receber o amor de Deus nesse lugar. Letícia e Tiago são convidados também, né? Do Guilherme, do Júlio, da Edna e da Ana Carolina. Cadê a Letícia e o Tiago? Amém, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem conosco também o Amâncio, meu irmão de farda, também da Igreja Batista Independente, né? Batista Nacional, né? Do bairro Tibério também, sua esposa Lígia, o Enzo está ali, também lá da Igreja Naldene, né? Reginaldo e Eduardo, estão ali. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria muito grande, porque o aniversário da igreja, queridos, não é o aniversário de uma denominação, é o aniversário da Igreja de Cristo. É mais um pedacinho da família de Cristo que está crescendo, está cumprindo o ID. Então, quando nós encontramos assim os irmãos conosco aqui nessa celebração, nesse culto em ações de graça, nós louvamos a Deus por isso. Também o Charles e G. Anderson, convidado Christian. Cadê os queridos? Amém. Está ali. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Johnny e Franciele, convidados da Tati. Amém, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém nos visita hoje? Pela primeira vez eu não citei o nome. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Bom, queridos, você é bem-vindo nesse lugar. Amém, nessa celebração, nesse culto em ações de graças. E hoje, sim, para a honra e glória do Senhor, nós estamos recebendo também, assim, pessoas que, como a pastora Ana Cláudia disse, e eu tenho sentido mesmo, um presente de Deus para nós nesses dias. Pastor Paulo César, pastora Deise, e chegando aqui nesse dia, como eu falei aqui no início do culto, que nós temos assim aquela saudade, né, já no nosso coração pela vida do irmão Ulisses, né, que o Senhor levou. Mas assim, o presente de Deus está recebendo o pastor Paulo César, a pastora Deise. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente, e eles vão ser, esse casal de Deus vão ser bênção, e são bênção para nós, amém? E eles chegaram aqui, já encontraram alguns irmãos de Lagoinha, né? E é uma bênção, porque aqui existem alguns remanescentes de Lagoinha que vieram para Uberlândia. E o pastor Paulo César,
ele sonhou conosco. Ele sonhou os sonhos de Deus conosco, né, Ana? E eu me lembro muito bem que quando nós tivemos a autorização de abrirmos, então, o núcleo de células aqui, foi quem nos deu a primeira cobertura, nos deu a direção, nos estava cobrindo, discipulando, e foi um tempo muito precioso. Pastor Paulo César, pastora Deise, eu creio assim que, como o senhor me falou agora há pouco, né, já era um sonho de Deus, já era um projeto de Deus, e nós estamos aqui para, mais uma vez, receber, né, de Deus, através da sua vida. E eu creio que assim como foi no primeiro culto oficial, que o senhor estava aqui há 6 anos atrás, eu tenho certeza que será nessa noite, e muitas outras coisas que o Senhor quer revelar para nós. Amém? Gostaria de deixar aqui vocês com toda a liberdade para saudar a igreja, pastora Deise também, em nome de Jesus. Irmãos, as palavras são tão pequenas, né? E quando a gente às vezes força a falar tudo que está dentro do coração, as coisas escapam até da nossa mente. Mas desde o momento que eu entrei aqui no salão, nesse lugar abençoado que Deus preparou, e olhando o rosto de cada um de vocês, eu pude entender um pouco daquilo que Deus sente. Saiba, irmão, você que está aqui, cada um de vocês, representam nas mãos de Deus as respostas que Jesus fez no Getsemane. Ele orou por nós. Sabe, irmãos, os irmãos são o futuro da igreja amanhã. Seus filhos, netos, parentes, todos Deus vai trazer na palma de suas mãos, cada uma destas pessoas que ainda não estão aqui, mas através da vida de vocês, os irmãos são boa semente, é a semente de vida. Nós estávamos falando sobre a passagem do irmão que agora está em repouso, esperando o dia da ressurreição. E eu disse para o irmão, o servo de Deus, quando parte, eu falei que a vida dele continua falando. Sabe, irmão, você vai ser levado um dia. E você tem que escrever a sua história agora, para que ela continue a falar da vida de Deus. Eu sei, irmãos, que Deus tem muito a trazer para a igreja. Aqui é só o começo. Esse lugar aqui é pequeno. Deus vai fazer com que este lugar cresça, não apenas de tamanho, para as pessoas poderem assentar e cantar e orar e buscar o Senhor, mas Deus quer que a igreja do Senhor aqui nesta cidade continue a ser luz como ela tem sido luz. Amém? Eu quero orar com os irmãos. Pai, nós adoramos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor é aquele Deus que faz, e o Senhor faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és poderoso, Senhor. Oh, Jesus, Tu que te assentas à direita do trono, conheces o coração da Tua igreja, principalmente a Tua igreja aqui nesta cidade. Oh, Pai, eu sei que o Senhor, que é poderoso,
ainda vai fazer muito mais. Nós, Senhor, buscamos a Tua face nesta hora e entregamos nas Tuas mãos os nossos corações. Que nada venha nos arrebatar daquilo que não é Teu, mas que sejamos servos da luz, que sejamos, Pai, para Ti instrumentos de vida. Ó Pai, faz de nós, faz da Tua igreja um canal de vida, além daquilo que temos pedido ao Senhor. Eu sei que breve o nosso Brasil provará o avivamento, e esta cidade faz parte do sonho do Teu coração, o avivamento que trará a esta cidade, Pai. Ó Deus, o colocar da bênção do Senhor, da unção do Senhor neste lugar. Queremos, Senhor, agora abençoar o Teu povo aqui reunido. Faça-os férteis, férteis no nome de Jesus, para, Senhor, darem vida, levarem vida àqueles que não têm vida. Oh, no nome de Jesus, continue a trazer sobre nós nesta noite a porção dobrada da Tua doce presença. Continue a falar conosco, Espírito Santo. Usa, Senhor, cada vez mais os pastores deste lugar. Oh, com a Tua unção dobrada, com poder e glória, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu queria contar uma coisinha bem pequena agora. Não era para eu estar aqui. No mês de março, eu fiz uma cirurgia. Parecia muito simples, era sinusite. Mas o médico falou: Dona Deise, a senhora vai ter que ficar no CTI. E eu tive que ficar no CTI. Lá tive hemorragia na face e depois hemorragia no pulmão. Sabe, irmãos, a minha vida, pelos médicos, ela já foi condenada. Mas quem conhece o meu coração é o Senhor. Eu até não queria vir com Paulo, mas ele disse: vamos, amor, vamos. E sabe, foi a coisa melhor para mim neste dia. Estar aqui com os irmãos, poder ver vocês, esta alegria, esta vida que jorra do coração de vocês para o Pai. Você está feliz com Jesus? Então você vai ficar de pé agora e vai dar as suas palmas em louvor ao nome do Senhor. Ele é digno, o Senhor é digno, Ele é digno e poderoso. Ele está no meio do seu povo. Oh, Senhor, tributamos a Ti louvor e glória. Bendito, 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 para sempre Tu és. Oriqueia lamassori, ideia laia suriqueia andalamaia, ideia laia suri alaia sequeia andoroa, ora lamassuri. Deus da glória, nós Te rendemos glórias, tributamos a Ti, Senhor, a força, o poder para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É um privilégio para mim poder estar aqui e ver aquilo que Deus tem feito através destes anos, neste lugar, na vida dos pastores desta igreja, na vida desta igreja. Nós lá em Lagoinha temos orgulho de vocês aqui, viu? Pelo que Deus está fazendo aqui
pela graça de Deus que flui no meio de vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16, e vamos ler este capítulo. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é tão linda, tão rica, tão preciosa aos nossos corações. Como cantamos, Senhor, ele é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Ela é preciosa aos nossos corações, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nesta noite nós dispomos os nossos corações para que Tu venhas ministrá-la a nós. Venha nos ensinar, Senhor, e que possamos experimentar a profunda paz que é resultante do Teu ensino aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, para a glória do Teu nome nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Este capítulo que o médico amado Lucas registrou das palavras de Jesus é de uma riqueza surpreendente e enche o nosso coração cada vez que nós lemos este texto. Eu já li esse texto não sei quantas vezes, talvez umas 70, umas 80, umas 100, não sei quantas vezes eu já li esse texto. Mas uma coisa que chama a atenção neste texto são os 2 primeiros versículos, porque os 2 primeiros versos, eles dão o tom de todo o texto. Olha só o que diz aqui: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eu gosto de chamar esse texto aqui de uma convenção de pecadores. Pecadores de todos os lugares vieram para ouvir Jesus. E o que é que os atraía a Jesus? É porque Jesus tinha para eles uma palavra de esperança. Quando Jesus falava, parecia que a vida deles ia ter jeito. Quando Jesus falava, uma chama nova ardia dentro dos seus corações. E eles pensavam: há esperança para mim. Por isso, publicanos, que eram os mais rejeitados em Israel, porque os publicanos em Israel, eles cobravam impostos para a nação dominante. Eles cobravam impostos para os romanos. Os judeus tinham que pagar extorsivos impostos para os romanos. E muitas vezes os publicanos também não eram honestos na cobrança de impostos. Então eles extorquiam mais ainda, fazendo com que a ira dos judeus se acendesse contra eles. Mas aqui havia também um outro grupo nesta convenção. Era uma convenção de pecadores, mas tinha os penetras nesta convenção. E os penetras eram os religiosos. Ora, irmãos, a sociedade judia era uma sociedade extremamente religiosa. Extremamente religiosa. A sociedade judaica, ela foi curada de muitos males do cativeiro babilônico. E saiu lá do cativeiro babilônico renovada. Mas com o passar dos anos, aquela espiritualidade foi morrendo e dando lugar a uma
religiosidade mecânica e vazia. E eles não podiam entender de modo algum esta preferência de Jesus pelos pecadores. Isso não podia entrar nos seus corações, porque eles tinham padrões bem estabelecidos do Velho Testamento. E um paradigma do Velho Testamento estabelecido era este: que o imundo contamina o puro. Vamos dizer, vamos repetir? O imundo contamina o puro. Este era um padrão do Velho Testamento. Não é? E aquele que se achava imundo, ele não podia ir ao templo e prestar culto ao Senhor. Porque aquele que se achava imundo, por algum motivo, se ele tocasse em alguém, aquela pessoa na qual ele tocasse também, ficava imunda. Por isso haviam vários rituais de purificação. Até hoje, quando você vai lá em Israel, especialmente em Jerusalém, você entra num banheiro em Jerusalém, tem lá as torneiras comuns, como aqui nos banheiros, mas amarrado na torneira tem uma canequinha com 2 asinhas, não é? Estas canequinhas, elas existem para os rituais de purificação. Então, porque não é higienização física, não é? Eles não estão tentando se livrar das bactérias ou dos micróbios ou de qualquer coisa assim. Eles estão querendo se purificar. É um ritual de purificação cultual. Então, depois de lavar as mãos, eles pegam água na canequinha e jogam água sobre as mãos. Faz parte do ritual de purificação. Agora, eles não podiam entender o novo paradigma que Jesus começou a estabelecer. E o novo paradigma é que o santo santifica o imundo. Amém? Amém? Por causa deste velho paradigma do Velho Testamento, então o judeu não entrava na casa de um gentio, ou seja, de um não-judeu para comer com ele, porque ele era considerado imundo. Então o judeu não entraria na casa dele para comer com ele. Agora Jesus veio estabelecendo um novo paradigma. A Bíblia diz que chegou para Jesus um homem leproso, e o leproso era considerado imundo, cultualmente imundo, e quem tocasse no leproso também ficava imundo. E então chegou um leproso para Jesus e lhe disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus disse: quero. E tocou no leproso. O santo tocou no imundo, tocou no leproso, e imediatamente a lepra desapareceu do seu corpo. E ele ficou curado. Porque agora Jesus estava estabelecendo um novo paradigma. Quem também tocasse em alguém que tivesse um fluxo de sangue, uma hemorragia, ficava imundo. Mas Jesus estava andando pela cidade, uma multidão em volta dele, o apertando, não é? E havia uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E ela havia despendido todos os seus bens com os médicos, sem nada adiantar. E veio uma palavra ao coração daquela mulher. E a palavra era esta: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. E isso foi crescendo diante dela. Aquela mulher estava debilitada por causa de perder sangue durante tantos anos. Mas ela foi abrindo caminho por entre a multidão. E foi e tocou na veste de Jesus. Ora, aquela mulher sabia das regras judaicas. Sabia que a regra é que o imundo contamina o puro.
Mas daí Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus sabia que havia sido um toque diferente. Havia sido um toque de fé. E ele disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a Bíblia diz que aquela mulher, tremendo, ela disse: fui eu, Senhor. Ela esperava receber uma reprimenda, mas Jesus disse para ela: vá em paz, a tua fé te curou. Antes de Jesus ter esse encontro com esta mulher, um príncipe da sinagoga, ele foi procurar Jesus porque a sua filha estava na sua casa muito mal, muito doente. E ele procurou Jesus para que Jesus fosse lá e orasse por sua filha. Jesus disse: tudo bem, eu vou lá. E então, depois que Jesus curou esta mulher, chegaram os mensageiros lá da casa de Jairo e disseram para ele: olha, não incomode mais o mestre, porque agora não tem mais jeito. Não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Mas Jesus lhe disse: não temas, mas crê somente. E desceram para casa. Ora, segundo as regras judaicas, quem tocasse num cadáver também ficava imundo. E Jesus desceu para a casa de Jairo, e chegando lá na casa de Jairo, Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que em aramaico quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E a vida voltou na menina, e ela abriu os olhos e se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, o padrão que Jesus estabeleceu agora é que o santo santifica o imundo. O apóstolo Paulo diz que a mulher crente santifica o marido não crente, e que o marido crente santifica a mulher não crente no convívio deles. Porque este é o novo paradigma estabelecido por Jesus, que o santo santifica o imundo. Mas os fariseus não podiam entender isso. O verso 2 aqui diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam ali para criticar, os pecadores estavam ali para ouvir Jesus. Mas os religiosos estavam ali para criticar. E então Jesus conta 3 parábolas. E estas 3 parábolas nos fala destes 2 grupos. Do grupo dos pecadores e do grupo dos religiosos. E então Jesus propôs a primeira parábola. E ele disse: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Ora, irmãos, Jesus estava falando a um povo essencialmente pastoril. O povo judeu no tempo de Jesus era uma nação pastoril, era uma nação de pastores. Então eles entendiam bem esta linguagem. Eles sabiam do sacrifício que um pastor era capaz de fazer para buscar uma ovelha que se desgarrava do rebanho. Eles sabiam, eles conheciam esta história. Essa era uma história que acontecia frequentemente no meio deles. E muitos pastores pastoreavam no deserto. A primeira vez que eu vi ovelhas do deserto, as ovelhas do deserto mesmo, eu as vi descendo uma montanha, não é? Mas eu vi a montanha se mexendo.
Porque as ovelhas eram da cor da montanha, não é? E eu vi a montanha se mexendo, eu tive que fixar os olhos para ver o que é aquilo, não é? E daí eu vi que eram ovelhinhas, e tinha um pastor que as conduzia. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi pela primeira vez lá as ovelhas do deserto. E aqui, Jesus disse: qual é o pastor, o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Eles deixavam com guarda, não deixam no deserto as 99, e não vai atrás da ovelha que se perdeu. Verso 5: e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão admirados por esta preferência que eu demonstro pelos pecadores. Mas sabe por que esta preferência? Porque os pecadores também são minhas ovelhas. Porque eu amo também os pecadores. Porque eu estou atrás deles também. Então, por isso, eu deixo as 99 no deserto. Aquelas que estão seguras no aprisco, eu deixo lá. E eu vou atrás da que se perdeu. Porque eu não quero que nenhuma se perca. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Nós sabemos que isso não vai acontecer, porque ainda que o Evangelho é pregado, em todo mundo o Evangelho é pregado, mas muitas pessoas endurecem os seus corações. Muitas ovelhas não querem ouvir, e muitas ovelhas escapam do pastor. Mas ele está dizendo aqui que esse pastor, quando acha a ovelha, ele volta para casa com a ovelha nos ombros, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Amém? Daí Jesus conta uma segunda parábola. Na primeira parábola, o pecador, irmãos, é uma ovelha. Ovelha é o animalzinho mais burro que existe. Por isso que a ovelha precisa de pastor. A ovelha se perde rapidamente. E digamos de passagem, irmãos, eu também sou uma ovelha. E você é uma ovelha. Quando se trata das coisas do reino de Deus, a gente é bem burrinho, não é verdade? E a gente precisa da direção do nosso pastor celestial, para que nós possamos nos achar, para que nós possamos achar o caminho de volta para o aprisco, de volta para os braços dele. Amém? Mas o pecador aqui é simbolizado por um animal bem burrinho, que precisa de pastor. Na segunda parábola, o pecador é simbolizado por uma dracma, ou seja, uma moeda. A dracma era uma moeda grega, que tinha o valor o mesmo valor que a gente está mais acostumado na Bíblia com aquela moeda que era usada para pagar um dia de trabalho, como era? O denário, obrigado, lembrei. Me lembrou, aliás. O denário tinha o mesmo valor da dracma.
E era usado para pagar um dia de trabalho. E aqui, não é um pastor que busca as ovelhas. Aqui é uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma das dracmas. Sabe o que eu entendo neste texto, irmãos? Que esta mulher representa a igreja. Porque a igreja também tem um papel importante na busca dos pecadores. Mas os pecadores aqui são representados por uma moeda. Uma moeda não tem capacidade de respondibilidade, não é verdade? Uma moeda é um objeto inanimado, que não consegue responder. Não adianta você falar com a moeda, não é? Falar com a moeda é a mesma coisa de falar com o defunto, não é? Ele não ouve, não é verdade? E aqui a igreja tem um papel. O papel, qual é? É de ir em busca da moeda perdida. Mas aqui, irmãos, a moeda foi perdida onde? Dentro de casa. E sabe, irmãos, que na igreja existem moedas perdidas. Dentro da igreja de Jesus, ou dentro do meio dos santos, existem moedas perdidas. Pessoas que ouvem a palavra de Deus todo domingo. Eu, por exemplo, ia à igreja todo domingo. Ouvia aqueles sermões terríveis contra o pecado. E eu dizia para mim mesmo, de segunda-feira em diante, eu não vou pecar mais. Mas quando chegava na segunda-feira, irmãos, eu estava todo enrolado outra vez. Eu não conseguia me livrar daqueles pecados que assediavam a minha vida. Minha vida era um inferno. E por isso, irmãos, toda noite antes de dormir, eu fazia longas orações. Mas o meu coração não conseguia entender a verdade de Deus. Meu coração não conseguia entender o Evangelho. Eu era uma moeda incapaz de responder a Deus. Mas o que a igreja precisa fazer para achar as moedas perdidas dentro de casa? Olha só, porque tem gente, irmãos, que é apenas um religioso, não é um cristão de verdade, não é alguém que realmente nasceu de novo. Muitos são filhos de crentes, e muitos são pessoas que até tiveram alguma experiência com Jesus, mas daí eles foram descuidando, e de repente eles estavam incapazes como uma moeda, duros como uma moeda, e nada nem ninguém conseguia mais penetrar os seus corações. Moedas perdidas dentro de casa. O que é preciso fazer para achar essas moedas? Olha aqui o que a mulher fez, verso 8. Ou com a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Primeira coisa que é preciso que a igreja faça para encontrar as moedas que estão perdidas dentro de casa, do que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando dos escribas e fariseus, desses que estavam criticando Jesus aqui. Estão entendendo? Amém? Porque eles eram moedas perdidas dentro de casa. Eles iam ao templo de Jerusalém para adorar a Deus, mas eram moedas perdidas dentro de casa. Então, é preciso acender a candeia. A candeia acesa, irmão, significa o testemunho. O testemunho da igreja precisa ser reacendido. Amém? Amém? E a segunda coisa, a casa precisa ser varrida. E então é preciso uma procura diligente. Amém?
Eu lembro que há alguns anos atrás, em 99, o pastor Márcio não estava satisfeito com a igreja. Nós tínhamos na época 6.000 membros na igreja. E muitos que fossem lá iam pensar assim que nós vivíamos um avivamento. Mas nós que estávamos lá dentro sabíamos que não era um avivamento. E o pastor Márcio, ele ficou assim muito triste naqueles dias. E ele então fez um voto ao Senhor. Ele fez um voto de não cortar a barba dele enquanto Deus não trouxesse um avivamento para a Lagoinha. O que ele queria? Ele queria varrer a casa e acender a candeia. Amém? Irmãos, e quanto maior é o aprisco, sabe? Quanto maior é o aprisco, às vezes mais cocô tem para a gente tirar do aprisco. Não é verdade? O aprisco vai crescendo, o número de cocô também vai crescendo. E às vezes você precisa de patrola para tirar cocô. Não é verdade? Mas olha só, e então o pastor Márcio, ele falou, eu não vou cortar a barba enquanto Deus não trouxer um avivamento para a Lagoinha. Então, muitos daqueles religiosos, as moedas perdidas dentro de casa, começaram a criticar o pastor Márcio, a dizer assim, a barba vai chegar até o pé e não vai vir um avivamento para a Lagoinha. E então, mas o pastor Márcio, ele fez um voto para que a igreja visse na cara dele que ele não estava satisfeito. Mas muitos irmãos disseram assim, nós também vamos deixar a barba, pastor Márcio, com o senhor. E na minha opinião foi o voto mais ridículo que nós fizemos lá. Por que ridículo, irmãos? Porque em mim nasce uma moita aqui, outra aqui, mas ficou a coisa mais estranha, né? Mas a gente estava disposto a pagar o preço, não é? E está honrando o nosso pastor e buscando a Deus para que um avivamento trouxesse, para que o Senhor trouxesse um avivamento, e nós pudéssemos ter a candeia acesa e a casa varrida. O pastor Márcio começou a pregar uma série de mensagens sobre voltando de Jerusalém, de Babilônia para Jerusalém. E então, quando ele, uma manhã, um domingo pela manhã, quando ele estava pregando sobre esse tema, o Senhor foi me dando uma direção muito clara sobre o que a gente devia fazer. O Senhor me falou que nós deveríamos fazer 70 dias de jejum e oração. 70 dias, cada dia representando um dos anos do cativeiro babilônico. E eu fui escrevendo, e seriam 70 dias de arrependimento, 70 dias que nós íamos colocar a nossa vida em ordem, 70 dias para colocar a casa em ordem. Quando terminou o culto, eu fui lá e mostrei para o pastor Márcio o que eu tinha escrito. O pastor Márcio falou, Paulo, é isso que a gente está precisando. E quem conhece o pastor Márcio sabe que ele é assim, não é? À noite ele já convocou a igreja para 70 dias de jejum e oração. E muitos irmãos assim aderiram mesmo. Não é? Alguns irmãos jejuaram 21 dias só tomando água, não é? 21 dias. Alguns jejuaram 70 dias só comendo frutas e legumes, não é? E verdura. Então cada um fez o jejum que Deus indicou no seu coração. E era um tempo para nós nos arrependermos diante de Deus, para colocarmos a nossa casa em ordem. E então, irmãos, eu costumo dizer que antes havia fila nos gabinetes pastorais de pessoas, mas as filas eram para pedir dinheiro para comprar gás, pedir dinheiro para pagar a conta de luz atrasada, para pagar aluguel atrasado, né? Depois que começamos a orar e jejuar, as filas continuaram, mas agora as pessoas vinham para confessar os pecados. O gabinete pastoral virou verdadeiro confessionário. E então as pessoas vinham e confessavam pecados, e às vezes pecados de muito tempo atrás.
E então, irmãos, Deus começou a mover de arrependimento no meio da congregação, que foi algo extraordinário. E então havia um quebrantamento nos cultos, uma onda de arrependimento no meio da igreja, e isso começou a fazer com que a igreja atraísse os pecadores. Nós tínhamos então 500 decisões por mês, mas quando começou esse mover de Deus no meio da igreja, nós passamos a ter 3.000 decisões por mês na igreja. Tudo porque, irmãos, a igreja acendeu a candeia e varreu a casa. Amém? E então no final de 99 nós estávamos em pleno avivamento na igreja. Em 2 anos e meio a igreja cresceu de 6.000 membros para 18.000 membros. O maior crescimento da história dela. E até hoje nós sentimos os efeitos deste avivamento. Mas nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais da glória dEle. Nós queremos mais da presença dEle. Nós queremos mais da santidade dEle. Porque, irmãos, se a igreja anda em santidade, então as moedas perdidas dentro de casa, elas serão achadas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Daí Jesus conta uma terceira parábola. Essa terceira parábola envolve os 2 grupos, novamente. Tanto o grupo dos escribas e fariseus, como também o grupo dos pecadores. E Jesus disse que certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. Provérbios capítulo 20, verso 21, diz assim, olha: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não será abençoada. Mas esse filho mais moço, a casa do pai já não o atraía mais. Ele não queria mais ficar na casa do pai. Ele queria ter uma oportunidade para usar prematuramente aquilo que estava reservado para ser sua herança. A herança que ele receberia após a morte do pai. Pedir a herança antes que o pai morra é o mesmo que pedir que o pai morra. Mas o pai, o que ele fez? Muitas vezes, irmãos, Deus não quer nos dar determinadas coisas, mas nós insistimos tanto, que Ele acaba nos dando. E para a nossa desgraça, nós recebemos aquilo que nós insistimos tanto em ter. E daí, mas o pai, o que ele fez? Ele tinha 2 filhos, ele repartiu os haveres entre os 2 filhos. Os 2 receberam do pai. Amém? Daí o filho mais moço, passado não muitos dias, ajuntou tudo que era seu e foi para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, uma vida desregrada, uma vida sem freios. Mas sempre que nós vamos para longe da casa do Pai, sempre que vamos para uma terra distante da terra do Pai, então, uma hora a fome vai chegar. Fatalmente a fome vai chegar. Houve grande fome naquela terra, e ele já havia gastado todos os seus bens. Então ele se associou a um homem daquela terra,
Mas nessa terra, o único trabalho que você tem é cuidar de porcos. Fazendo uma atualização aqui, cultural, não é? Para nós temos, hoje, quem cria porco nem gosta de dizer que é um criador de porco. Ele tem uma suinocultura, não é? E os porcos são extremamente limpos, não é? O espaço onde o porco fica nem pode ser chamado de chiqueiro. Você pode até deitar lá dentro, né? O Gustavo, deve você deitar lá dentro. Tão limpo que é. Mas não eram assim os chiqueiros daquela época, não é? Eles eram realmente imundos. Porque os porcos, eles têm uma tendência a procurar a sujeira e a lama, não é? E o único emprego que esse homem conseguiu foi o emprego de cuidar de porcos. Isso para um judeu era extremamente humilhante. E a Bíblia diz que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Alfarroba, irmãos, é uma vagem mais ou menos desse tamanho, não é? E ela tem umas sementinhas dentro muito, muito doces. E seres humanos também podem comer e comem esta. Eu até já experimentei, não é? Uma das vezes que eu fui a Israel, eu trouxe umas vagens dessas com umas sementinhas muito doces dentro, né? Dá para comer aquilo, né? Mas nem isso lhe era permitido comer. Agora aqui, quem representa o pecador, irmãos, não é uma ovelha, burrinha, nem também uma moeda que não é capaz de responder. Quem representa o pecador aqui é um jovem. Porque nesta parábola, o pecador é representado por alguém que já foi tocado pela palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia diz que ele caiu em si. É isso que acontece quando a palavra de Deus chega ao nosso coração e muda a nossa vida. Nós temos uma descoberta extraordinária. Os nossos olhos se abrem e o nosso coração se abre. A Bíblia diz que ele, caindo em si, lembrou-se da casa do seu pai. E ele disse: na casa de meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa experiência na minha vida foi uma experiência impactante, e é a experiência de muitos aqui, não é? Foi uma experiência impactante, que mudou a minha vida completamente. E eu até escrevi um poeminha, não é? Não sou poeta, mas até escrevi um poeminha, retratando o que aconteceu na minha vida. Eu nasci no dia 17 de outubro de 1951. Vou completar 62 anos agora, em outubro. Mas eu tive um encontro com Jesus no dia 3 de novembro de 1968. E este poema, ele diz assim: 17 de outubro nasci. Por que existo, Senhor? Existe causa para dizer vivi? 17 de outubro morri. Que luz é esta, que aparece linda,
que dói nos campos e embeleza ainda todas as coisas com sua luz sidérea. És tu, Jesus, mais novo me apareces, te imaginava sempre em minhas preces, muito carrancudo e de face séria. Mas um sorriso traz teus lábios santos, tão belo é, que desperta os cantos da primavera em meu coração. Correndo a ti, me abracei contrito, então de minha alma foi-se o grito, existo e vivo para ti. 3 de novembro, vivi. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu com este jovem, irmãos. Ele caiu em si e se lembrou da casa do pai. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É melhor ser empregado do pai do que ser dono de uma fortuna, porque os recursos do pai nunca se esgotam. Amém? E então ele voltou para a casa do pai. Agora você imagina como ele voltou para a casa do pai? Ele estava no chiqueiro, irmãos. Ele estava sujo. O dinheiro havia acabado. Devia estar barbudo. O cabelo em desalinho. Maltrapilho. E ele vai para a casa do pai. Enquanto isso, o pai, todos os dias ficava olhando para a estrada, para ver se o filho não voltava para casa. O pai já estava velho, mas ele não desistia. A esperança de ver o filho voltar para casa sempre estava acesa no seu coração. E então, um dia, à tardezinha, olhando da varanda da casa para a rua, lá longe, lá na estrada, ele viu alguém tão mal vestido, tão diferente, mas ele reconheceu o jeito, ele reconheceu o andado, e ele disse: é meu filho, é meu filho. Naquela época, irmãos, um velho de maneira nenhuma correria pela rua. Isso era desonroso para um velho. Mas quando ele viu o filho, ele não pensou nas convenções sociais. Ele não pensou naquilo que os outros iriam pensar dele. Ele saiu correndo e foi ao encontro do filho. Sujo, mas ele o abraçou. Fedendo, mas ele o beijou. E daí disse aos seus servos: trazei depressa uma túnica, um anel, sandálias. E ele foi vestindo o filho, botando o anel no dedo do filho, uma túnica sobre o filho, para esconder os andrajos do filho. E disse: você sabe aquele novilho cevado? Aquele novilho era o novilho da minha esperança. Aquele novilho é porque eu esperava que um dia o meu filho ia voltar. Então agora matem aquele novilho,
porque nós vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e houve dança, música na casa, muita alegria. E Jesus, continuando a contar a parábola, ele disse que então veio do campo o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele trabalhava sol a sol, ali na casa do pai. Todos os dias ele estava trabalhando. O trabalho do campo é um trabalho árduo, é um trabalho duro. Ele tinha a sua tez queimada pelo sol. E volta cansado para casa. E ele ouve a música e as danças, os gritos de alegria. Então, ele pergunta a um dos servos: o que está acontecendo lá na casa? E o servo diz: olha, sabe aquele teu irmão que tinha ido embora? Ele voltou. E seu pai mandou matar o novilho cevado e disse que nós devíamos nos alegrar, porque esse seu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Daí, o filho mais velho trunfou a cara. E ele ficou indignado. E fizeram saber isso ao pai. E o pai foi lá à procura do filho. Sabe quem é esse filho mais velho? Esse filho mais velho é aquele que está na igreja, mas se tornou uma moeda. Se tornou duro como uma moeda. A palavra de Deus não penetra mais seu coração. E então, quando o pai chegou, falou assim: meu filho, vamos lá, o seu irmão chegou. Ele disse: pai, o senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. E esse teu filho, este desperdiçador, nem chamou ele de irmão, teu filho, este desperdiçador, desperdiçou seus bens com as meretrizes. Ele volta para casa, o senhor manda matar o novilho cevado. Sabe uma coisa, irmãos, que a gente encontra bem clara nessa parábola? É que o filho mais novo é o único dos filhos que chama o pai de pai. Todo tempo ele chama o pai de pai. Ele tinha uma consciência muito clara da sua paternidade. Por isso, quando a coisa apertou, ele voltou para a casa do pai. Mas o outro filho, irmãos, em nenhuma ocasião chama o pai de pai. E nem o irmão de irmão. Só quem mostra aqui que um é irmão do outro é o pai e o narrador da história, que é Jesus. Nós vemos aqui duas verdades. Uma verdade, irmãos, é que quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é uma verdade extraordinária. Mas só esta verdade não basta. Nós precisamos do outro lado da moeda. Tem o lado da moeda que diz que nós somos filhos de Deus, e o outro lado da moeda que diz que quando se trata do reino de Deus, da obra de Deus, nós somos servos. Amém? Qual foi o erro dos dois filhos? Porque um filho só via um lado da moeda, que o pai era seu pai, de fato, mas não conseguia enxergar o outro lado, que ele devia servir o pai. E o filho mais velho, ele enxergava que
Só que ele tinha que servir. Por isso ele nunca chama o pai de pai. Tem gente que não tem essa intimidade com Deus, não tem essa intimidade com o Pai. E tem alguns que já até tiveram essa intimidade com o Pai, mas hoje não servem mais o Pai. É preciso que haja um equilíbrio entre as duas coisas. Amém? Amém? Mas o pai diz àquele moço: meu filho, tu sempre estás comigo. Jesus está falando para os escribas e fariseus. Eu vejo Jesus olhando para os escribas e fariseus e dizendo assim: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. É como uma súplica de Jesus. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Novamente Jesus está dizendo aqui, irmãos, que tanto os pecadores, como também os religiosos que são pecadores dentro da igreja, têm o interesse de Deus. E Deus quer alcançar tanto um como o outro. Amém. 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 Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos andar segundo ela. Provavelmente nesta noite nós tenhamos estes dois grupos aqui. Nós tenhamos pessoas aqui que estão longe de Deus, muito longe de Deus. Foram para uma terra longínqua. Então eles não conseguem ter comunhão com Deus. A palavra de Deus não penetra mais os seus corações, não penetra os seus corações, porque eles estão longe. Mas nesta noite o Senhor os trouxe aqui. Nesta noite o Senhor trouxe você aqui, para que você tenha um encontro com Ele, e você tenha a sua vida mudada por Ele, a sua vida transformada por Ele. Deixa eu dizer aqui, na casa do Pai há pão com fartura. Na casa do Pai você pode ser saciado. Na casa do Pai você pode experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. A verdadeira alegria que não está num copo de bebida alcoólica, nem numa dose de droga. Alegria que Jesus nos dá. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Esta paz de Jesus pode encher o seu coração nesta noite. Ele pode mudar a sua vida radicalmente, como Ele fez isso na minha, há 44 anos atrás. 44 anos atrás. Ele quer mudar o seu coração. Mas talvez também haja aqui nesta noite moedas perdidas dentro de casa. Pessoas que frequentam a igreja, que vêm à igreja, mas seus corações, não sei porquê, estão endurecidos. Talvez endureceram pela falta de perdão, talvez endureceram pelo descuido da vida espiritual. Eu não sei porquê, mas são moedas perdidas dentro de casa.
E o Senhor está em busca destas moedas. Ele quer encontrar você. Ele quer resgatar você. Vamos ficar em pé nesse instante. E vamos orar. Feche os seus olhos nesta hora. O Senhor está aqui. Ele ama você. Com certeza. O pai desta parábola é o próprio Deus. É o próprio Deus que quer ver os seus filhos em casa. Quer ver os seus filhos na sua casa. Debaixo da sua proteção. Debaixo do seu cuidado. Quer ver os seus filhos supridos por Ele. Muitas vezes no seu coração há um vazio enorme. E você não entende por que esse vazio enorme. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. E quando nós o recebemos na nossa vida, Ele nos preenche completamente. Então, nesta hora, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer convidar Jesus para entrar na sua vida. Para você que quer voltar para a casa do Pai. A casa do Pai não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. A casa do Pai é a presença dEle. Você quer voltar para a presença de Deus. Você quer ter um encontro com Jesus. Você que quer receber Jesus na sua vida. Ou você que quer se reconciliar com Ele. Quero pedir que nesta hora, onde você está, você levante a sua mão. E eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar a sua mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora eu quero pedir que você dê mais um passo, que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você aqui na frente. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu pode vou chegando voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Pode chegar, vem aqui, não se acanhe, não se acanhe. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Vamos estender as nossas mãos para cá e vamos orar por estas vidas agora. Primeiro eu gostaria que você orasse comigo, tá? Faça uma oração comigo agora. É uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida. Se você fizer esta oração convidando Jesus para entrar na sua vida, com todo o seu coração, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar na sua vida nesta noite. Então ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, nesta hora, voluntariamente, eu te peço que tu perdoes, Senhor, todos os meus pecados. Eu creio que tu pagaste o preço
da minha culpa ali na cruz. Por isso, nesta hora, eu recebo o teu perdão. E eu te convido, Jesus, para que tu te tornes o Senhor, o meu amo absoluto. Que tu venhas habitar em mim e venha mudar a minha vida radicalmente, de hoje em diante. Porque agora eu volto para a tua casa, Jesus, para a tua presença, para o lugar da onde eu nunca devia ter saído. Obrigado, Senhor, porque tu ouves a minha oração. Amém. Quero convidar o pastor para que ele venha e faça uma oração por vocês agora, em nome de Jesus. Eu não vou estar aqui, mas esses pastores queridos e amados vão estar cuidando de vocês, não é? E eles têm um coração de pastor, realmente, e vão atrás das ovelhas, e o Senhor vai, através deles, cuidar da vida de vocês. Então Ele vai estar orando por vocês. Aleluia. Feche mais uma vez os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque cada vida é preciosa para o Senhor. Deus, essa é uma noite de salvação, uma noite de reconciliação, uma noite onde é manifesta a tua graça nesse lugar. Eu creio que esses nomes estão sendo escritos no livro da vida. Pai, eu creio que o Senhor está escrevendo uma nova história. Eu creio, Pai, que o Senhor está colocando sandália nos pés, um anel nos seus dedos. Eu creio, Pai, que nada pode separar essas vidas do teu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu creio que o Senhor sela isso através do teu Espírito Santo nessa noite. Oramos em nome de Jesus, amém. Sabe, nessa hora o que de mais importante poderia acontecer, acontece agora na sua vida. E você passa a ser uma nova criatura, você passa a estar reconciliado com Deus. Mas Deus, no seu amor eterno, na sua benignidade que tem nos atraído, Ele também deixou aqui uma família. Não uma família unida por carne e sangue, mas uma família unida pelo novo nascimento. Uma família chamada família de Deus. E essa família, ela se coloca aqui para ser boca de Deus para você, para ser a mão de Deus para você, para ser muitas vezes o colo, o afago de Deus para você. Pessoas assim como vocês, que estão caminhando até a vinda de Cristo. E uma parte dessa família se reúne aqui. Eu queria que vocês conhecessem, amém? Vou contar até 3. Vocês vão se voltar para trás e conhecer essa família que tanto te ama. Amém? Vamos contar. 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido.
Sejam bem-vindos à família de Deus, queridos. Eu peço a vocês que vieram aqui à frente, que acompanhem esses irmãos, essas irmãs que te deram esse abraço. Eles vão, então, ali atrás te dar um presente, tomar o seu nome, o telefone, porque nós queremos orar por você, queremos continuar nessa jornada de fé, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós ficamos assim, imensamente agradecidos a Deus por sua vida. Eu não sei se eu deixei de citar o nome de alguém aqui, mas que você sinta-se, sabe, acolhido aqui nessa igreja. Você sinta-se assim, totalmente recebido por Deus aqui nessa celebração. Eu quero te convidar, se você pode, amanhã nós estaremos aqui pela manhã, às 10 horas da manhã, no culto Manhã com Deus, para recebermos uma palavra, o pastor Paulo César, que vai estar falando sobre a nossa vocação do ministério, e vai ser uma bênção. E à noite, no culto de celebração às 19 horas, nós teremos também, novamente, essa bênção, esse presente de Deus, esse casal que está conosco, pastor Paulo César, pastora Deise, e amanhã nós estamos encerrando esse período de celebração do aniversário da igreja. Eu quero que você leve, não é, para o seu ministério, se você nos visita hoje, um grande abraço, não é, para essa igreja que é a igreja de Cristo, e nós estamos unidos nessa mesma fé. Nós queremos realmente ganhar essa cidade, ganhamos junto essa cidade para Jesus. O que nós queremos é cumprir o ídio, o chamado do Senhor para nós. Eu queria também que você, antes de sair, você receba o boletim. Nós temos o boletim da igreja com a capa temática. Que você leve uma lembrança dessa data, desse dia, dessa grande celebração que nós estamos tendo aqui nesses dias, pelo 6º aniversário da Igreja Batista do Amor. Queria lembrar também, queridos, que nós estamos em oração pela vida da família da Beatriz. Estamos com ela hoje desde cedo, quando nós levantamos ali, estivemos com ela no hospital, depois fomos ali na funerária para ajudar-nos em tudo que era necessário para o velório e o sepultamento do nosso irmão Ulisses. Então, hoje, né, lá na funerária Ângelo Cunha, na Barão de Camargos, esquina com a Olegário Maciel, muitos já estão indo, foram durante o dia. Se você ainda não foi, você pode estar indo, porque como nós falamos aqui para esses novos, os reconciliados, somos família de Deus, e muitas vezes, não é, nós vamos fazer às vezes ali realmente desse colo, do abraço, do afago, da mão, do carinho, da boca, da voz. E se você pode ainda hoje estar indo lá, eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Há uma previsão do sepultamento ser realizado às 4 horas da tarde de amanhã. Nós pedimos até que fosse usado um dos últimos horários, para que a família que vai vir do Espírito Santo e Belo Horizonte pudesse estar aqui amanhã. Mas nós queremos realmente que você esteja orando, porque o Espírito Santo é aquele que consola, amém? Aleluia. Eu quero te abençoar agora, e quero que você possa voltar para a sua casa, né, voltar assim para o seu lar, com toda sorte de bênçãos na sua vida, que essa palavra bendita do Senhor possa frutificar no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Feliz aniversário, viu? Fala feliz aniversário para esse irmão, porque a igreja não é o templo, a igreja é você, querido. Dá um feliz aniversário, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Parabéns pra você, essa data
com Jesus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns pra você nessa